Olá, está no ar o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho. Vamos viajar pelo país e conhecer ações e projetos que beneficiam o trabalhador brasileiro. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre a norma regulamentadora 12, principal instrumento para a prevenção de acidentes de trabalho com máquinas e equipamentos. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas da cozinheira e da proprietária de um restaurante vão ser esclarecidas por um magistrado do Espírito Santo. Vamos também até o Rio de Janeiro fazer um raio-x do TRT da primeira região, o mais antigo do país e o primeiro a ser instalado com a implantação da Justiça do Trabalho há 74 anos. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos até São Paulo conhecer as peças de um artista plástico que usa o lixo para promover o design sustentável. Tudo isso e muito mais a partir de agora. A norma regulamentadora 12 do Ministério do Trabalho e Emprego estabelece obrigações que devem ser respeitadas pelos empregadores para garantir a proteção dos empregados que operam máquinas e equipamentos. Hoje nós vamos mostrar que o descumprimento dessa norma de segurança pelas empresas ainda é a principal causa de milhares de acidentes graves. A reportagem especial é de Rafael Porfírio. Eu estava trabalhando com uma máquina, ela é um secador de grão, né? Ela seca soja, milho, essas coisas assim. E aí só eu que operava essa máquina. E aí então, nesse momento, teve outro companheiro de serviço que foi lá, né, tentar me ajudar, mas sem eu pedir, sabe? Aí eu estava lá revisando o rolamento, limpando, estava com a mão de baixo e ele, sem me procurar onde eu estava, se podia ligar, não falou nada disso e ligou a máquina e aconteceu o que aconteceu, perdi meu braço. Um ano se passou desde o dia trágico que mudou a vida do trabalhador rural João Souza, de 55 anos. Mas afinal, quem é o responsável? O colega de trabalho? Eu acredito que foi um descuido dele, né? Falta de atenção. Ou o empregador que teria sido negligente por não ter oferecido um curso adequado de manuseio da máquina e nem fiscalizado a segurança adequada no ambiente de trabalho. Não tive nada disso, né? Nenhum curso, nada. Tive algumas explicações de regulares, né? Quando a firma monta a máquina nesse local, aí ela dá umas instruções para a gente, né? Como é que funciona. Como é que, né, de limpeza, classificação, regulagem, essas coisas tudo, mas assim de segurança, essas coisas nunca me deram. Seu João é um dos cerca de 4.000 trabalhadores que sofreram amputações durante o trabalho em 2014 no Brasil. A estatística do INSS é resultado também do descaso e do desrespeito de muitos empresários à norma regulamentadora número 12, principal instrumento de prevenção de acidentes com máquinas e equipamentos. Nela estão indicados critérios para a capacitação de trabalhadores, operação e manutenção de máquinas, inspeção e medidas de segurança dos equipamentos. A NR12 exige, por exemplo, a presença de dispositivos de paradas de emergências, distâncias mínimas de segurança entre máquinas e equipamentos e adequações em dispositivos elétricos. A NR12 é uma norma de 1978, mas ao ser modificada em 2010, ampliou de 40 para 340 os itens obrigatórios a serem cumpridos pelo empregador. Foram feitas exceções para micro e pequenas empresas, né? Dispensou micro e pequenas empresas de algumas obrigações burocráticas para que elas possam se concentrar, né, na proteção da máquina, e algumas alterações técnicas que vão nesse caminho, né, de
promover uma implementação mais fácil da norma, mas sem nunca reduzir o nível de proteção que ela oferece. Para decidir as exigências presentes na NR12 atualmente em vigor, auditores e fiscais do trabalho analisaram o risco, a probabilidade e a frequência de acidentes em máquinas e equipamentos. Com a avaliação, foram determinadas as adequações a serem feitas nas máquinas e as medidas de segurança a serem adotadas pelos trabalhadores na prevenção de acidentes. O problema é que a implantação de dispositivos de segurança adicionais ou até mesmo a troca de equipamentos gera um custo financeiro aos empregadores, que na maioria dos casos têm descumprido a norma regulamentadora para não prejudicar o orçamento e o faturamento das empresas. Essa atitude contribuiu para a ocorrência de mais de 221 mil acidentes de trabalho de 2011 a 2013. O impacto é imenso, né? Gera prejuízo para toda a sociedade. Tem o custo que a Previdência Social tem, né, com os benefícios acidentários desses trabalhadores, mas esse não é o maior custo, né? Imagina um trabalhador que foi qualificado, né, foi feito um investimento para preparar esse trabalhador para aquela atividade, uma atividade especializada de operação de máquina, e esse trabalhador sai do mercado de trabalho porque ele sofreu um acidente. E um custo ainda muito maior do que esses todos, né, que é o custo social e o custo emocional para o trabalhador que sofre o acidente e também para a família desse trabalhador. É por isso que Anísio, dono desta metalúrgica em Brasília, segue as exigências da NR12. Esse aqui sobe, trava, mas o botão de pânico tem que estar apertado. Nos mais de 30 anos de empresa, nenhum dos 38 empregados se acidentou. É proibido que alguém mexa numa máquina sem primeiro pedir autorização para o técnico de segurança, para o administrador, para o engenheiro ou para mim, que sou o proprietário. E eu tenho também um colaborador aqui que passa o tempo todo revisando todas as máquinas para que elas possam atender na sua plenitude com toda a segurança dos nossos trabalhadores. E não basta que as exigências sejam cumpridas apenas pelo empregador. O trabalhador deve ter consciência de que não pode haver improvisos e os protocolos de segurança devem ser seguidos à risca. Por descumprir as normas da NR12, Mário César perdeu a mão direita em uma máquina de secagem de grãos na empresa onde trabalhava no Espírito Santo. O acidente aconteceu quando ele tentou retirar uma fita presa no rolo de tração da máquina com uma ferramenta improvisada. A empresa não se preocupou apenas em prestar a assistência médica e fornecer uma prótese. E essa atitude viabilizou a volta de Mário ao mercado de trabalho. Saí da área de produção, de operação e vim para a área administrativa. Então, fiz o curso técnico e a empresa me pagou até o curso técnico e 2, 3 meses depois que eu estava com o registro, já me promoveu a técnico de segurança. Hoje, ele dá palestras de prevenção de acidentes de trabalho em empresas. A tragédia e a superação agora servem de exemplo para outros trabalhadores acidentados. Descumpri um procedimento da empresa. Então, burlei várias coisas, né? E aí veio a consequência. Então, assim, em momento algum, né, a gente tem que ignorar essas situações, essas fases da atividade. Acidentes com máquinas é o tema do programa Trabalho Seguro de 2015. Desde o início do ano, em seminários realizados no TST e nos encontros dos gestores do programa Trabalho Seguro, ministros, desembargadores, juízes e especialistas vêm discutindo sobre os cuidados com a saúde do trabalhador no uso de máquinas e equipamentos e sobre a adequação e implementação das exigências da norma regulamentadora número 12 nas empresas e na rotina dos trabalhadores. O foco é prevenção e a prevenção ela é vista como o melhor caminho. A prevenção é uma responsabilidade de todos. Quando se há uma consciência coletiva, essas situações que são recorrentes, elas passam a ser censuradas, elas passam a ser evitadas e há uma exigência de alguns deveres de conduta que não são observados. Esse enfoque tem uma grande alteração a partir da postura e da exigência das comunidades envolvidas. Então, são todos operadores. Em resumo, eu diria que há aí o enfoque que envolve empregados, empregadores, comissões de prevenções e a sociedade em geral, com os sindicatos, enfim, toda a sociedade organizada nessa exigência de deveres e, ao mesmo tempo, exigência que os direitos sejam observados.
Vamos agora fazer um giro para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho pelo país. Um professor que trabalhou por um período de 15 dias sem saber que havia sido demitido vai receber indenização por dano moral no valor de R$ 150 mil. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas. Para o regional, a conduta da instituição afetou a imagem profissional do docente, que passou por diversos constrangimentos ao ser questionado sobre a dispensa sem ter conhecimento do fato. As partes podem recorrer da decisão. Um trabalhador rural da usina Santa Helena de Açúcar e Álcool vai receber adicional de insalubridade no percentual de 20% do salário mínimo. Na decisão, os desembargadores do TRT de Goiás levaram em conta o limite de tolerância para exposição ao calor para o trabalho contínuo no corte de cana-de-açúcar, que é de 25 graus, como prevê a norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Como essa temperatura foi ultrapassada, foi assegurado o direito ao adicional de insalubridade em grau médio. As partes não podem mais recorrer. O TRT de Campinas reduziu para R$ 400 mil o valor da indenização a ser paga a um repórter cinematográfico da cidade de Marília. Após 24 anos na função, o empregado desenvolveu uma doença denominada síndrome cervicobraquial, que o deixou incapacitado para o trabalho. O TRT entendeu que a doença foi causada pelas atividades desenvolvidas e que a empresa não tomou todas as medidas necessárias para preservar a saúde do trabalhador. Mas o valor inicial da reparação foi reduzido porque a dispensa não foi considerada discriminatória. Ainda cabe recurso. No próximo bloco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas da cozinheira e da proprietária de um restaurante no Espírito Santo. E ainda hoje, um raio-x do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, o TRT mais antigo do país. Nós voltamos em instantes. Vamos saber o que os tribunais têm feito para melhorar os serviços oferecidos. Chegou a hora do JT em ação. O Tribunal Superior do Trabalho lançou a 4ª edição da Pesquisa de Satisfação Social. Usuários dos serviços do TST podem avaliar as atividades e sugerir melhorias nas instalações físicas, no atendimento, na prestação jurisdicional e nos serviços de comunicação e internet. Para participar, basta acessar o site pesquisa.tst.jus.br até 30 de setembro. Não é preciso se identificar. O TRT da 8ª Região instalou mais 2 varas do trabalho em Belém, no Pará. As 2 novas unidades atuarão exclusivamente pelo processo judicial eletrônico, com jurisdição nos municípios de Belém, Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari, Salvaterra e Soure. O SIGEL, Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, desenvolvido pelos técnicos em TI do TRT de Sergipe, é uma ferramenta que vai auxiliar no planejamento e na execução orçamentária da Justiça do Trabalho em todo o país. Para preparar a equipe nacional que deverá dar continuidade ao desenvolvimento do SIGEL em seus respectivos regionais, o TRT sergipano realizou o curso Preparação da Equipe de Desenvolvimento do Sistema Nacional SIGEL-JT. O treinamento foi voltado para servidores dos TRTs do Rio de Janeiro, Paraná, Rondônia e Acre e Maranhão. Se você atua em cozinhas profissionais, preste bem atenção. Hoje vamos tirar dúvidas trabalhistas de uma cozinheira e da proprietária de um restaurante. Para responder as perguntas, nós convidamos um magistrado do Espírito Santo. Veja só. Se eu faltar 16 dias, quantos dias eu terei de férias e como seria o meu pagamento? Se ele faltar até 5 dias injustificadamente, ele mantém íntegros esses 30 dias. De 6 a 14 dias, ele perde 6 dias, ele passa a ter 24. De 15 a 23 dias, ele perde mais 6, ele passa a ter 18. E de 24 a 32, ele perde mais 6, passa a ter 12. Portanto, no caso da pergunta, se ela faltar 16 dias, 15 a 23, ela fará jus a 18 dias de férias. Como que é feito o cálculo e como ela recebe? O cálculo é feito considerando-se a remuneração percebida nos 12 meses que antecedem o mês de gozo de férias. Se a cozinheira trabalha todos os domingos, eu preciso dar uma folga para ela dia de semana ou nos finais de semana? Os domingos e feriados, segundo a Lei 605 de 49, são considerados dias de descanso.
Se houver trabalho nesses dias, deve haver folga compensatória. Portanto, se o trabalhador vier a trabalhar em um domingo, ele deve gozar sua folga nos 7 dias, considerando esse dia trabalhado, nos 7 dias subsequentes. Se não houver a fruição de folga, deve ser pago o dia em dobro. Vamos até 1990. Foi nesse ano que, pela primeira vez, uma mulher foi nomeada para assumir o cargo de ministra no Tribunal Superior do Trabalho. Confira no quadro Memória JT. 1990, ano em que, pela primeira vez, uma mulher integrou um tribunal superior no Brasil. Foi no Tribunal Superior do Trabalho que Neia Cimini tomou posse como ministra. Ela foi nomeada pelo então presidente da República, José Sarney. A nomeação da primeira mulher na Corte Trabalhista foi um marco para a história das mulheres brasileiras. Ela chegou ao TST depois de passar 30 anos no Ministério Público do Trabalho como procuradora. Sendo a primeira mulher a integrar uma corte superior no Brasil e a segunda a assumir um cargo como esse no mundo, Neia Cimini defendeu a maior participação da mulher na magistratura brasileira e no mercado de trabalho. Foi assim até se aposentar em 1999. Com grande participação no tribunal e lembrada pela luta da inclusão da mulher no mercado de trabalho, a ministra aposentada Neia Cimini morreu em 2008. Aos 78 anos. No próximo programa, vamos até 1999, ano em que a emenda constitucional número 24 extinguiu a representação classista, sem que isso representasse a extinção da Justiça do Trabalho. No próximo bloco, um raio-x do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, o TRT mais antigo do país. E ainda, artista plástico amante do design sustentável transforma lixo em arte e obras despertam a curiosidade do público. Nós voltamos daqui a pouco. O TRT de Mato Grosso destaca em sua página no Facebook a comovente história de um haitiano que vivia em condições subhumanas e procurou a Justiça do Trabalho em Cuiabá. Ele havia sido demitido e não tinha recebido as verbas trabalhistas a que tinha direito. Saiba mais sobre essa história em facebook.com/TRT Mato Grosso. Hoje vamos conhecer a história do TRT mais antigo do país, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Esse tribunal sediou momentos históricos do trabalho no Brasil e hoje se moderniza para facilitar o acesso à justiça, principalmente por meio eletrônico. O repórter Carlos Balbino foi conhecer de perto a atuação desse TRT. Você confere no quadro Raio X. O Rio de Janeiro continua lindo, esbanjando a imponência de uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Paisagens belíssimas, as praias mais famosas do Brasil. Bem no centro, pertinho dos principais pontos turísticos, cartões postais da cidade maravilhosa, está o berço da Justiça Trabalhista Brasileira. Uma conquista obtida durante o Estado Novo, num período marcado pela luta por direitos sociais. O sindicalismo brotou porque as pessoas que vinham da Europa para trabalhar aqui já tinham um sindicalismo lá adiantado, né? Então, isso tudo foi muito importante. O Rio era e é uma cidade aberta. Instalado por Getúlio Vargas em 1941, o então Conselho Regional do Trabalho da Primeira Região, que mais tarde se transformou no TRT, começou a funcionar no mesmo prédio do Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro, antiga capital federal. Depois, as 9 juntas de conciliação e julgamento foram transferidas para 3 andares alugados neste edifício. E anos depois, ao abrigar as juntas do então estado da Guanabara, já na década de 60, tiveram de mudar novamente de endereço, onde permaneceram até serem autorizadas a retornar para a primeira sede. A primeira região, ela influiu muito na jurisprudência daquela época,
influiu muito. O contato era muito próximo, né? Os advogados, os grandes advogados trabalhistas estavam aqui, não estavam em Brasília. Como os civilistas também, porque o Supremo era aqui. Todo mundo precisava ter um correspondente no Rio de Janeiro, né? Mesmo que houvesse grandes advogados fora, mas eles tinham que ter um correspondente, não podiam estar viajando. Não era tão fácil viajar de avião ainda. Chamado para trabalhar no setor de transportes do regional, Dionísio ainda pegou a época em que os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, desvinculado da primeira região somente em 1991, pertenciam à mesma jurisdição. Era tudo lá em Vitória, Colatina, Cachoeiro, né? Aí a gente sempre ia lá, porque o presidente já fazia correção, né? Aí eu ia com ele. Eu fiz talvez, acredito com o presidente que teve aí, o doutor César Pires Chaves, eu devo ter feito pelo menos, no mínimo, umas 60 viagens para lá, porque todo mês quase ele ia lá fazer correção, né? O servidor já aposentado também lembra que naquele período nenhum dos juízes tinha carro. Eu ia com a Kombi, apanhava todos eles. Eu chegava na casa do primeiro ao meio-dia, quando era 1h, a sessão do tribunal era 3 turmas só. Começava 1h, eu chegava aqui 10:50, 1h, aí começava a sessão. Terminava, eu levava todo mundo em casa. E assim eu fui passando. A forma de locomoção, o trânsito, tudo era bastante diferente do cenário que vemos agora, 74 anos após a criação do Regional do Rio de Janeiro. Com o crescimento da região, aumentaram também as demandas e a quantidade de processos trabalhistas. As audiências eram muito pesadas, né, porque envolvia muita prova oral, mas era uma época que nós tínhamos apenas máquina de escrever, não tínhamos a tecnologia que temos hoje. E ainda assim nós conseguíamos enfrentar e julgar, né, aqueles processos. A média de distribuição entre os juízes era de 200 processos por gabinete em 2002. Pouquíssimos não foram destruídos pelo incêndio que atingiu os últimos andares da atual sede do regional em fevereiro daquele ano. Tinham muitos processos em cada gabinete. Nesses andares eram os gabinetes dos juízes na época. Todos os processos foram queimados praticamente, muitos poucos conseguimos salvar. E o que se salvou foi feito um mutirão de restauração muito forte entre servidores e magistrados. Por sorte, as chamas não chegaram ao 8º andar, o único que ainda mantém os móveis e outras características originais da época da construção do edifício, hoje tombado pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural. Andar por aqui é fazer uma viagem de volta ao passado. Portas em estilo Art Deco, piso de mosaico de madeira, telas pintadas a óleo e paredes de mármore ainda decoram os gabinetes da presidência do regional, da corregedoria e o espaço onde fica o Salão Nobre. Era aqui neste salão que o então presidente Getúlio Vargas costumava receber os representantes dos empregados e empregadores. As reuniões ocorriam sempre ao redor da mesa redonda. Essa era uma forma adotada por ele para garantir a cada um dos que ocupavam os 15 lugares ao redor da mesa que fossem tratados com igualdade. A tradição é mantida até hoje, mas apenas nos casos que envolvem tentativas de conciliação extrajudiciais. Qual é o objetivo? É que não só os empregados, os empregadores, os representantes de sindicato, todo mundo possa ter aquela liberdade de não olhar o juiz como aquela figura que está um pouco distante, né? Porque numa sala de sessões, geralmente o juiz fica afastado. E aqui não, ficam todos integrados, podendo debater, podendo participar. Então eu acho que aí aproxima bem mais, né, as pessoas. Entre 2013 e 2014, mais de 361 mil casos chegaram à primeira e à segunda instâncias só no Rio de Janeiro. Das 146 varas do trabalho, 82 estão localizadas no Fórum da capital. As demais estão distribuídas em 64 municípios. Em todo o estado, atualmente, mais de 500 mil de processos já tramitam por meio eletrônico em primeiro e segundo graus. O PJE, claro, teve um impacto muito grande, né, em todos os sentidos, para a jurisdição, para a economia, né, para o meio ambiente, com a economia de papel. E o Rio de Janeiro foi um dos primeiros que aderiu ao PJE, né? Um dos primeiros tribunais do país.
Já houve uma redução significativa, mas ainda vai levar um tempo até a eliminação total dos processos físicos em tramitação no tribunal. Para atender toda a demanda, a estrutura é composta por 54 desembargadores, 141 juízes titulares e 105 substitutos. Conta com 4.059 servidores, cujo apoio é fundamental no andamento dos processos. Quem fez parte desse time se orgulha toda vez que relê a carta de agradecimento pelos 30 anos de dedicação até a aposentadoria. Se eu pudesse, eu estaria novamente trabalhando. Com todo prazer, estaria como estive aqui. Caixas de remédio, de leite, revistas e jornais velhos que não teriam mais nenhuma utilidade se tornam matéria-prima para a confecção de belas obras de arte. A proposta de design sustentável vem de São Paulo, por meio de um designer industrial de formação e artista plástico por vocação. A perfeição das obras revela o lado mais bonito da reciclagem em um estúdio de arte experimental. Ficou curioso? Saiba mais no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Eu sou Humberto Matos, do Estúdio Arte 1. Eu sou formado em desenho industrial e trabalho como designer gráfico, designer de produto. Sempre gostei de desenhar, né? Sempre gostei de arte e para mim foi muito fácil, porque assim, eu já comecei estudando desenho um curso técnico de desenho. Terminando esse curso técnico de desenho, eu já entrei logo na faculdade de desenho industrial. E, enfim, terminei a faculdade de desenho industrial, comecei a trabalhar como designer de produto, trabalhei em bastante marca de surfwear. E aí, há 4 anos atrás, montei esse meu estúdio e atualmente estou trabalhando com design sustentável, né? Essa produção que vocês estão vendo aqui foi uma necessidade pessoal minha. Talvez se eu comprasse telas para pinturas, né, todo dia, tem um custo elevado. Então, o que eu pensei? Fazer uma coleta seletiva. Por isso que a coleta seletiva é muito importante, né? Porque, às vezes, o que é lixo para uns, para outros é dinheiro, é arte, enfim. E aí eu mesmo comecei a fazer essa coleta seletiva em casa. Então eu já pensei com uma cabeça de um design, né, um designer sustentável, o que eu poderia fazer para poder dar uma sobrevida a esse lixo, né? A tela é feita de caixinha de leite, é feita de jornal, de papelão, e a pintura também. Eu uso a técnica tanto de guache, lápis de cor, é uma técnica mista mais colagem. Então quer dizer, na pintura também tem reciclagem. O que eu mais gosto de fazer, né, o que eu mais gosto de desenhar, de criar, é um pouco essa coisa da brincadeira, da imaginação com a realidade. O que a gente está vivenciando agora, o momento agora, entendeu? Então, de repente, assim, passa por diversas coisas. O que acontece à minha volta, eu tento reproduzir nos quadros, assim. Eu tento expressar o que eu estou sentindo, enfim, o que eu estou vivendo, o que eu estou olhando, vivenciando. Às vezes é um pouco cômico, às vezes é um pouco político, às vezes é um pouco social e também muito da imaginação também, né? Uma coisa mais abstrata. Então, para mim, assim, pessoalmente está sendo muito gratificante, até mais do que eu imaginei, assim. Por hoje é só. O Jornada volta na semana que vem. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá!